tudo bem? Seguiremos aprendendo com Flávia Campani e Eduardo Padreco. Bom dia, boa tarde, boa noite, sobre a monarquia. E apesar de nós não sermos um podcast de fofoca, a gente vai falar, quer dizer, a gente vai falar não, eles vão falar e a gente vai escutar, você aí do outro lado e eu aqui, se a Dona Maria era realmente louca e também sobre o relacionamento, se foi conturbado ou não, como é que era o relacionamento de Carlota Joaquina e Dom João VI. Tudo bem com vocês? Olá, olá a todos. Como disse Pablo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos exatamente a hora que vocês estarão nos escutando ou nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez, hoje com um tema que a gente adora, né? A gente adora falar sobre os bastidores, né, da família real portuguesa. A gente vai falar um pouquinho da monarquia, né, portuguesa, da Dona Maria primeiro, e também do seu filho Dom João e da esposa Carlota Joaquina. Temos muita coisa boa para contar, né, Padre? Flávia, né, que os nossos pares não nos escutem, mas né, fofoca faz parte da história, né? Então aqui hoje vai ser um programa, um episódio de fuxicos, né? O nosso 10º episódio vai ser para falar de fuxico. Ok, Padre. Olha só, eu vou para a cola, vou botar meus óculos para ler a pergunta que nos chegou. E, Padreco, eu quero saber que história é essa, que aliás muito me interessa, porque na origem lá da minha família eu teria Bragança no sobrenome, eu poderia ter tido Bragança no sobrenome. Que história é essa que a dinastia dos Bragança tinha maldição? Conta isso pra gente. Pois é, menino, né? Aí a gente vê que o fuxico ele faz parte da história mesmo, né? Mas para a gente chegar até esse momento, né? Aí já na segunda metade do século XVII, eu tenho que, né, voar um pouquinho lá para trás, né? Eu vou tentar aqui em 15 minutos, né, falar de 500 anos de história, mas vamos em frente, né? A monarquia portuguesa é uma das mais antigas da Europa, né? Ela tem o início do seu processo de centralização no século XII, naquilo que é chamado de Guerra da Reconquista, né? Um conflito muito parecido com as Cruzadas, mas que ocorreu na Península Ibérica, né? Onde os europeus que viviam no norte da península, né, entraram em choque com os muçulmanos que viviam na região, que ocupavam a região desde o século VIII, e há então no século XII o início desse processo de reconquista, né? Mas efetivamente a monarquia portuguesa ela começa no século XIV, né? Depois da chamada Revolução de Avis, entre 1383 e 1385, quando, né, um indivíduo, uma liderança portuguesa chamado João, né, também conhecido como Mestre de Avis, ele, né, consegue centralizar o poder e é proclamado como o primeiro rei de Portugal com o título de Dom João I. Né? E de 1385 até 1580, a dinastia de Avis ela comanda Portugal. Em 1578, você tem, né, a morte, né, de Dom Sebastião, né, em lutas no norte da África, né, e a partir dele começa, inclusive, uma lenda, né, uma vez que, né, ele não foi, os restos mortais não foram encontrados, né, a morte dele não é confirmada com o sepultamento, nada disso. Então há toda uma lenda de que ele retornaria, né? Então, como Flávia mencionou, né, recentemente para a gente, né, os reis de Portugal, a partir daquele momento, né, eles não são coroados, eles são aclamados, né, uma vez que há a esperança do retorno de Dom Sebastião. Com a sua morte, sem filhos,
né, o herdeiro, né, o sucessor mais próximo, né, era o rei da Espanha. Então, de 1580 a 1640, ocorre a União Ibérica, né, onde as duas coroas são, né, comandadas, são governadas pelos reis espanhóis. Em 1640, ocorre a Guerra de Restauração, liderada, né, pela nobreza portuguesa, né, sobretudo ali pelo Duque de Bragança. E em 1640, a União Ibérica chega ao fim, né, e o Duque de Bragança assume, né, o trono português. Então, de 1640 até, né, 1821, que eu vou colocar aqui o limite, né, por conta daquilo que a gente está trabalhando, né, você tem a família Bragança governando. Se não me engano, acho que até 1911, quando ocorre a proclamação da República Portuguesa. Mas isso a gente fala mais adiante, né? E aí, nesse decorrer, né, um desses reis de Bragança, Dom Pedro II, no final do século XVII, né, ele recebe a visita de um frade que, né, pede ajuda, né, financeira para as suas obras, pede ajuda financeira, né, para as suas atividades, e o rei nega a ajuda a esse frade. Então, dizem que o frade roga uma maldição para a dinastia de Bragança, dizendo que nenhum primogênito assumiria o trono português na dinastia de Bragança. Menino, não é que isso aconteceu de fato? Todos os monarcas portugueses, né, a partir de então, não eram os primogênitos, né? Dom João V, sucessor de Dom Pedro II, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI, não são, né, os primogênitos. Mas a nossa história mesmo é com Dona Maria I. Dona Maria I nasce em 1734, no Paço da Ribeira, né, e é filha de Dom José I. Dom José, né, só assume o trono em 1750, ou seja, quando Dona Maria ela nasce, quem governava era o avô Dom João V. E Dom João V tinha uma proximidade, uma relação, né, com a Dona Maria muito grande, inclusive levava Dona Maria para algumas cerimônias, especialmente as cerimônias, né, ligadas à Inquisição, quando os chamados cristãos novos, né, eram julgados, condenados e queimados, né, à fogueira, né? Muitas vezes a Dona Maria estava ali, né, criança, adolescente, assistindo aquilo tudo acontecer. Pois bem, Dom João V morre, assume o trono em 1750, né, o seu segundo filho, Dom José I, que, na verdade, durante os 27 anos do seu reinado, né, o homem forte, quem governa, né, Portugal, é o seu secretário de Estado, o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, né, fica né, colocado na história como um reformador, muito influenciado por as ideias, né, iluministas que aconteciam, que estavam ali, né, efervescendo em toda a Europa, né, e uma dos pontos mais importantes do período de Marquês de Pombal na Secretaria de Estado foi a expulsão dos jesuítas, né, de Portugal. Dona Maria I, ainda princesa, e recebe o título, ainda na década de 1740, de a princesa da Ribeira, a princesa do Brasil, né? Ela era muito, muito carola, né? Desde criança, até por uma influência da avó, né? Que tinha uma relação muito forte. É engraçado, a gente não pode esquecer que, né, esses monarcas, a figura, né, religiosa, ela é muito marcante para eles,
né? Então, Maria, né, Dom João, esse pessoal todo é influenciado por líderes religiosos, por confessores, né, por frades, né, que viviam ali em torno deles. Dom José I, então, expulsa, né, a mando de Marquês de Pombal os jesuítas, e isso fica muito marcado na imagem, né, da Dona Maria. Em 1755, a gente não pode esquecer que houve um grande terremoto em Portugal, em Lisboa, né? Registros, né, mostram que a escala Richter que chegou foi a de 9 pontos, ou seja, é um grande terremoto, grande parte da cidade é destruída por conta disso, tanto é que Dom José ele não vai morar em nenhum palácio, ele mora numa tenda, né, que foi conhecida como o Paço da Madeira, né, que era um conjunto de tendas que tinham ali próximo de Lisboa, e ele vive ali até próximo à sua morte. Em 1777 ele morre, e aí que assume o trono a Dona Maria I. Dona Maria era casada com o irmão de Dom José, com Dom Pedro de Bragança, né, que recebe, então, ele era o que a gente chama de rei consorte, mas ele recebe o título de rei de Portugal, com o título de Dom Pedro III. Mas por que ela casa com o tio? Né? Aí a gente percebe que, né, a questão do machismo ele está muito, né, marcante nessa história toda. Ela foi a primeira rainha a assumir o trono como titular em Portugal, né? Alguns pesquisadores dizem que antes dela, no século XII, teve a figura de Teresa de Leão, mas a realidade é que, como uma soberana absolutista, Dona Maria, ela foi a primeira rainha de Portugal. Só que, né, na visão deles, justamente por ela ser mulher, era necessário para manter a dinastia de Bragança no poder que um outro membro da família estivesse do lado dela. E ela então casa com o tio. Só que o mais interessante é que a relação deles era uma relação muito boa. Tanto é que eles tiveram 4 filhos. Né? E, né, ao longo dos primeiros anos da Dona Maria no poder, a situação dela era, né, tranquila. E ela foi uma monarca, né, que teve atitudes no seu governo. Só que no decorrer da década de 1780, a coisa começa a mudar. Mas antes de falar da mudança, eu vou falar um pouquinho sobre, né, alguns pontos altos. Né? Dona Maria foi responsável, em 1789, por um tratado de comércio com a Prússia. Ela foi responsável pela criação da Real Biblioteca Pública, né, de Lisboa. Ela foi responsável pela criação de academias reais, Academia Real de Ciências de Lisboa, Academia Real da Marinha. Em 1785, ela foi responsável pelo alvará que proibia as manufaturas no Brasil, ou seja, reafirmando o pacto colonial, reafirmando o papel do Brasil como dependente a Portugal. E ela é conhecida como a Piedosa, uma vez que, depois da Conjuração Mineira, que nós já falamos, né, num episódio passado, ela perdoa, né, os, né, membros dessa rebelião, com exceção de Tiradentes. Ou seja, ela é a responsável pela execução de Tiradentes. Dizem, aí vamos entrar nessas fofocas de TV Fama, dizem então que, né, quem assombra Dona Maria I é Tiradentes. E de fato, né, é justamente no ano da morte de Tiradentes que o caldo começa a entornar para Dona Maria. Mas a gente não pode esquecer que Dona Maria, né, perde o pai em 1777, perde a mãe em 1781, perde o marido em 1786, e aí que o negócio fica esquisito.
né? Ou seja, a relação dela com o marido era muito bom, e a tristeza toma conta, né, de Maria a partir desse momento, e perde o filho mais velho, o príncipe Dom José, o mesmo nome do pai, né, em 1788. Ou seja, né, em 11 anos, ela perde, né, as pessoas mais importantes da vida dela. Padreco, só Fala. uma parte que eu acho que é muito interessante é que a gente está falando de uma monarquia muito próxima à igreja, muito ligada à igreja católica, como você falou, né? Ela era muito carola, ao mesmo tempo que eles dão um incentivo muito grande ao mesmo tempo que eles dão um incentivo muito grande à ciência. Eu acho isso muito interessante, né? Em se tratando dessa proximidade com a igreja que não deixou afetar o incentivo à educação, à cultura e à ciência. É só um comentário que eu acho que isso é para a gente pensar dá para pensar em uma série de coisas. Eu achei muito interessante isso que você falou que ela cria, né? Como rainha de Portugal. Lembrando que a gente tem a sombra do iluminismo francês, né? Então, assim, a gente tem aquele medo desses reis e rainhas de que o que aconteceu na França acontecesse também em outros países da Europa. Pode continuar, meu amigo, está muito bom. Exatamente, né? Em relação a essa questão da igreja, né, é importante a gente lembrar que muitos desses pesquisadores, né, que são os precursores de muitos desenvolvimentos científicos que a gente tem hoje, né, eram padres jesuítas, sobretudo. Né? Então, né, a igreja, você tinha uma ala muito conservadora, né, sombria, que impedia esses avanços, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma ala progressista que estava ligada a essa questão. Né? O problema é que Dona Maria, né, ela era cercada por aqueles sacerdotes muito conservadores. Ainda mais, né, que nesse período todo que ela está tendo as tragédias pessoais, ocorre um assalto numa igreja de Lisboa, quando os ladrões, né, roubando, né, artigos religiosos, espalham as hóstias consagradas pelo chão da igreja. Aquilo ali foi visto como o início da maldição. Tanto é que ela decretou 9 dias de luto, com procissões, né, impedindo que os negócios fossem, né, colocados em prática durante esses dias e que as pessoas fossem para as ruas pedir perdão a Deus. Ao mesmo tempo, os padres confessores conservadores que estavam ao redor dela diziam que o pai, Dom José, estava queimando no mármore do inferno por terem expulsado os jesuítas, né, quando houve o episódio lá, no meados da década de 1770, com o Marquês de Pombal. Isso tudo impacta a Maria, que, né, sofrendo tristezas profundas pelas perdas, sobretudo do marido e do filho, mesmo sendo um filho, um camarada que às vezes conspirava junto com a tia, que ele era casado também, né, conspirava contra ela, né, ela sentiu muito a morte deles. Então, somando tudo isso, né, Dona Maria começa a entrar num estágio de depressão. E esse estágio de depressão vai se acentuando ao decorrer dos anos, até que em 6 de janeiro de 1792, ela vai fazer um discurso no parlamento português, e o discurso, né, era todo desconexo, né, demonstrando claramente que ela não estava mais em condições de governar o país. E ela acaba sendo afastada em 10 de fevereiro de 1792. Né? E quem assume a regência é o filho, né, mais novo, Dom João, né, casado com Carlota Joaquina, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? No processo de transferência da família para o Brasil, né, Dona Maria vem junto. Né? E ali, né, alguns historiadores colocam uma passagem muito interessante que demonstra justamente que ela não era louca, né? Mas ela estava passando por um problema de saúde mental gravíssimo, né?
Mas mesmo assim ela tinha em alguns momentos, né, posse da sua sanidade. Dizem que, né, na transferência ainda em Lisboa, né, ela pede para os criados irem devagar, né, com as carruagens, com o processo, para que as pessoas não, né, acreditassem que eles estavam fugindo. Ou seja, ali ela está percebendo que havia uma situação muito grave e, por conta disso, deveria ter tranquilidade. Pois bem, eles vêm para o Rio de Janeiro, ela vem na mesma nau que o filho Dom João, a gente já falou disso também no episódio passado, né? E ela vai morar, né, no convento do Carmo, atrás do Paço Imperial, atrás do Paço Real, que era chamado naquele momento, ali, né, onde hoje é a Praça 15. Né? Ela vive no terceiro pavimento do convento do Carmo, de 1808 até 1816, né, quando ela morre aos 81 anos de idade, no dia 20 de março. Né? O seu sepultamento, inicialmente, ocorre no convento da Ajuda, onde hoje é ali a região da Cinelândia, também no Rio de Janeiro, e depois os seus restos mortais são transferidos para a Basílica de Entra, isso, né, em Lisboa, né, uma basílica que foi construída inclusive por ela. Então, né, ela fica ali no poder quase, né, 40 anos, se não me engano, né, a gente que é de humanas peca às vezes na conta, né, mas, né, é importante a gente frisar, né, que esse título de Dona Maria a Louca, ele não é a verdade sobre Dona Maria. Né? Ela tinha problemas sérios de depressão, né? Porra, qualquer um teria, né? Perdendo tanta gente, tendo a questão das hóstias na igreja, tendo terremoto na cidade que você mora, né? Onde tudo é destruído, né? Tendo que fugir da sua terra natal, né? Por conta de um imperador megalomaníaco que queria dominar o mundo inteiro, né? Qualquer um iria surtar, minha filha, entendeu? Dona Maria não é singular nesse processo, não, mas ela é um exemplo, né, talvez de casamento, né, com amor, né, com carinho, né, que é difícil nessas monarquias, né, e, né, é um exemplo de pessoa sofredora que a gente tem aí na história do Brasil, né?